Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar sobre o livro Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial, dos autores Lourenço Carrasco, Silvia Palacios e Geraldo Luiz Lino. Essa editora aqui, a Capax Dei, se especializa em obras relacionadas ao ambientalismo e ao indigenismo. Então eles têm títulos publicados sobre o Conselho Mundial de Igrejas, o Conselho Indigenista Missionário, a questão das hidrovias e tantos outros. Como o subtítulo do livro já diz, né, o ambientalismo a serviço do governo mundial, os autores aqui mostram como essa questão ambientalista é usada, na verdade, para impedir o desenvolvimento das nações periféricas, sobretudo aqui na América do Sul, né, que é o foco deste livro. Logo na apresentação, eles começam falando um pouco sobre um caso que ficou bastante famoso, que foi do assassinato de Chico Mendes. Ele até então era uma figura desconhecida no Brasil, mas por algum motivo o caso teve repercussão internacional. E o que aconteceu foi que o Brasil acabou sendo taxado como o inimigo número 1 do ambientalismo no mundo, por conta desse assassinato. E aí começou uma pressão internacional muito forte para fazer com que o Brasil criasse reservas indígenas, unidades de conservação ambiental e tantas outras coisas. Por trás de toda essa maquinaria aí estava membros da família real, né, da Inglaterra, sobretudo o príncipe Philip, que, como eles mostram aqui, foi um dos fundadores da WWF, né, uma das principais ONGs ambientalistas. E, curiosamente, no governo de Collor, acho que em 92, se eu não me engano, ele, ou talvez 91, ele demarcou o Parque Yanomami, né, que foi uma medida bastante polêmica na época. E fez isso porque, como havia toda essa pressão internacional, ele buscava, digamos assim, melhorar a imagem do governo dele no exterior. Então ele acabou cedendo bastante às pressões da elite anglo-americana, inclusive na indicação de ministros, né, ao cargo também de Secretaria do Meio Ambiente, ministro do Meio Ambiente e outros assim, eram pessoas que eram ligadas a essa elite, que, como o livro vai mostrar, né, em maiores detalhes, realmente busca impedir o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas, né, da América Latina e África subsaariana, mas nesse caso do livro eles mostram especificamente da América do Sul, tentam impedir o desenvolvimento para fazer uma espécie de neocolonialismo, né, porque eles tentam manter esses países como simples exportadores de matérias-primas, enquanto eles que fazem os produtos industrializados, né, de maior valor agregado, etc. E aí existe toda uma maneira de fazer com que esses países não atinjam o seu máximo potencial de desenvolvimento econômico, e aí vão desde medidas que visam ao controle da população, o controle populacional, né, melhor dizendo, também coisas relacionadas a impedir a criação ou a construção de rodovias, ferrovias, hidrovias e também hidrelétricas, né, termoelétricas, qualquer fábrica assim, indústrias, justamente para engessar mesmo a economia e manter aqueles países como sendo meros exportadores de matérias-primas. E, paralelamente a isso, eles também desenvolvem a questão indigenista para fazer com que as nações indígenas, né, como eles chamam, busquem a independência, ou seja, eles vão lá e tentam fomentar mesmo esse desejo de autodeterminação dos povos indígenas através de ONGs, através de financiamento e também a campanha da mídia, né, para levar membros, né, dessas tribos indígenas a acreditar que eles realmente devam se separar do país onde eles estão, né, criar uma espécie de nação indígena, a nação Yanomami, a nação Mapuche, independente, e aí aquela velha tática do dividir para conquistar. Vão tentar, depois disso, simplesmente chegar lá, né? Estou falando aqui das elites anglo-americanas, né? Como o livro fala,
vão simplesmente usar esses pequenos países, subjugá-los e colocar neles ali sua indústria, justamente para extrair os minérios da região, né? Porque a Amazônia é riquíssima em matérias-primas e estima-se que o subsolo da Amazônia tenha aí um potencial, acho que até trilionário, em termos de minerais que estão ali embaixo, né? Como ouro, prata e outros metais preciosos, além também da biodiversidade, né? Porque, como os autores aqui também mostram, há um grupo de biopiratas que estão de olho na Amazônia. E o que vem a ser um biopirata? Bem, é uma espécie de pesquisador que ele tem um interesse em descobrir alguma substância química que seja produzida, né, naturalmente por uma dessas plantas que está na Amazônia, e na esperança de que essa substância tenha algum benefício, né, algum efeito medicinal, ou talvez possa ser usado para a indústria, enfim, tenha alguma aplicação. E aí eles buscariam, né, extrair essa matéria, essa substância química, testá-la em laboratório, né, ver qual é a aplicabilidade dela e depois criar patentes com, enfim, dando ali a propriedade intelectual, né, creio que é assim que eles chamam, para as pessoas, sei lá, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e aí mesmo que o pessoal da Amazônia venha a utilizar essas substâncias, vão ter que pagar royalties para os estrangeiros. Então tem esses biopiratas, né? Eles ficam de olho ali para ver se encontram alguma riqueza, né, na biodiversidade da Amazônia. Um dos capítulos assim mais interessantes do livro é o que fala de Roraima, que eles mostram assim várias demarcações de terra que aconteceram no estado, inclusive aquele caso bastante famoso da Raposa Serra do Sol, que na verdade foi contrário até mesmo aos interesses dos próprios índios, né? Porque o que aconteceu naquela época? Na verdade, era uma série de pequenas tribos, acho que posso chamar assim, que estavam um pouco distantes umas das outras, e entre essas tribos havia fazendas, né? Enfim, terras produtivas. E aí o que o governo decidiu naquela época, né, falando aqui do governo Lula e o seu ministro da Justiça, o ministro do Meio Ambiente, foi fazer uma demarcação de uma reserva indígena em território contínuo, ou seja, todo o território ali, incluindo aquelas fazendas, né, que estavam entre esses territórios da tribo, passaram a ser parte da reserva indígena. Então os fazendeiros foram expropriados e acabou que Roraima perdeu uma parcela significativa aí do seu PIB, né, justamente porque eram esses fazendeiros que movimentavam a economia da região. Então foram vários casos como esse, né, que foram se repetindo, de demarcação de terras indígenas, algumas até que eram feitas ali em regiões fronteiriças, o que era bastante perigoso, ainda é bastante perigoso para a soberania nacional, porque pode acontecer, como é o plano, né, dessas pessoas que estão por trás desse movimento ambientalista, de fazer com que os outros países, né, vizinhos, ali como a Venezuela, o Peru, façam também reservas indígenas na região de fronteira, e aí eles vêm com aquela questão de tentar colocar, né, na cabeça dos índios que eles precisam ser uma nação independente. E aí você vai ter uma parte independente, digamos, no Brasil, depois na Venezuela, e elas se juntam ali numa nação indígena. Então, esse daí é um dos planos assim de longo prazo que eles têm. Tanto é que os autores falam aqui, não lembro exatamente em qual capítulo, mas é uma história bastante interessante de um imbróglio que se estendeu por quase 100 anos, se eu não me engano isso foi no século XIX, com relação à Guiana. O território da Guiana tinha sido já demarcado, né? Mas a coroa britânica enviou alguns exploradores, se eu não me engano foi até um alemão, para observar ali a região, né? Fazer um mapeamento do local, e eles acabaram dando a ideia de que, na verdade,
havia um grupo de índios da Guiana que estavam ocupando territórios que eram do Brasil na época. Então criou-se todo um impasse aí, essa questão internacional. Chamaram até o rei da Itália, né, para arbitrar essa questão. E o que aconteceu foi que, na verdade, os ingleses fraudaram, né, esse processo, eles mentiram ali, mas conseguiram, depois de décadas e décadas, quase 100 anos, conseguiram expandir o território da Guiana para fazer com que ele cobrisse também uma área muito importante que tinha um rio que ajudaria na escoação da produção, seja ela agrícola ou de extração mineral, enfim. E eles fizeram isso justamente com essa... É uma espécie de proto-ambientalismo, digamos assim, né? Essa questão de que havia índios lá habitando, portanto a terra era de direito desses indígenas, e aí foram estendendo a questão até que conseguiram essa vitória. Mas voltando aqui ao capítulo sobre Roraima, tem uma passagem muito interessante que é um trecho de uma entrevista de um Tuxaua Macuxi. O Tuxaua é uma espécie de chefe, né, dessa tribo Macuxi, e o sujeito é o Jonas Marcolino, que deu uma entrevista à Folha de Boa Vista em 29 de abril de 2005, falando sobre a homologação da demarcação, né, da terra da Raposa Serra do Sol. E, segundo ele, a homologação foi uma ação ditatorial, é uma imposição contrária ao nosso interesse. Então, um índio falando disso, tá? Entendemos que nós indígenas estaremos condenados à miséria, à pobreza, uma vez que a reserva é um habitat silvícola, diz o Estatuto do Índio. Nós não somos silvícolas, somos cidadãos e queremos o bem-estar, não só da população indígena, mas de todos do Estado que são nossos compatriotas e conosco convivem há muito tempo. Nós chegamos à conclusão que é objetivo do presidente, no caso Lula, né, e do ministro da Justiça, fazer os índios regredirem e voltarem a ser primitivos, isolados, sem nada, nem independência tecnológica, conforme prevêem leis indigenistas. Querem nos levar à condição subhumana. Essa postura do governo federal nos permite ver a decadência dos povos indígenas. Então, isso daqui foi proferido por um índio mais de 10 anos antes da eleição de Bolsonaro, né? Que lembra que Bolsonaro, quando ele tratava da reserva indígena, das demarcações de terra, ele sempre falava que os índios estavam sendo criados como animais, né, numa espécie de zoológico humano. Isso, na verdade, era coisa que os próprios índios daquela época faziam, falavam, porque muitos já estavam aculturados, né, já tinham ali o seu convívio com os brancos, né, ou melhor dizendo, os não índios, né, porque a população brasileira é mestiça, então eles já tinham convívio com os não índios e acabaram sendo desalojados de terras, né, muitas vezes, para ir até essas reservas indígenas, e lá eles tiveram muito problema porque não tinha como desenvolver a economia da região. Então voltaram ao seu estilo de vida primitivo, mas isso fez com que eles ficassem, né, em condições de miséria. Então tem vários outros relatos aqui, né, de índios, muitas outras histórias de pequenas demarcações que foram feitas, o impasse que houve entre o governador do estado de Roraima à época e o governo federal, né? E apesar de que todos os deputados estaduais, deputados federais estavam do lado dele, o governo federal se mostrou irredutível, e mesmo quando houve a demarcação de terras, aí teve, não sei se foi o ministro do meio ambiente, que foi falar que aquela era uma grande conquista para os povos indígenas do Brasil. Só que o curioso é que os próprios índios eram contrários a essa demarcação, né? Ou pelo menos a demarcação da maneira como ela foi feita. Uma outra coisa que me chamou bastante a atenção nesse livro foi o capítulo relacionado ao projeto de autonomia Mapuche no Chile e na Argentina, e o capítulo seguinte sobre a Patagônia, né? Então, essa tribo Mapuche, ela é uma tribo que habita ali o extremo sul do Chile
e da Argentina. Apesar de que boa parte dessa tribo, pelo menos a maioria está no lado chileno, né? Então boa parte dos chilenos mapuches habitam o entorno da capital, Santiago. Só que tem essa parcela da população que está ali no extremo sul, e é justamente neles aí que se foca todo todos os esforços, né, das ONGs ambientalistas para fazer com que eles busquem a sua independência, alegando que eles têm uma cultura própria, um idioma próprio, etc. Então tentam promover aí o desenvolvimento de uma espécie de nacionalismo indígena para fazer com que eles queiram se separar do Chile e depois expandir esse projeto para os mapuches argentinos, para fazer novamente com que eles se cedam, né, da União e aí se juntem numa espécie de nação mapuche ali no extremo sul da América do Sul. Então, o que há de importante, assim, o que me chamou tanta atenção nesse projeto foi que, ao longo do livro, né, eles falam muito sobre uma coisa que é a troca de dívidas por natureza, né? Acho que tem até um termo em inglês, Debt for Nature Swap, e tem mais ou menos essa tradução, né? Dívida por natureza, mais ou menos como foi traduzido. Então, o que significa isso? Imagine o seguinte, até um caso, vou até ler, né, porque fica mais fácil de ilustrar isso daqui, sobre o banco Goldman Sachs, né? Um caso que mostra as entranhas do sistema de troca de dívidas nacionais por território é o projeto Trillium, do empresário estadunidense David Sayer, que viu seus negócios falirem nos Estados Unidos e, consequentemente, transferiu ao seu credor, o banco Goldman Sachs, 272 mil hectares que possuía na Terra do Fogo, extremo sul da Patagônia chilena. Posteriormente, o Goldman Sachs doou a área para a criação de um parque de conservação. E aí eles falam um pouquinho mais sobre esse caso. Então, o que aconteceu aqui é o seguinte: um sujeito tinha uma dívida, né, ele foi à falência, e aí para sanar essa dívida ele disse, como eu não posso pagar, eu posso, no entanto, dar a vocês esse território que eu possuo lá no extremo sul do Chile. Então veja que era um empresário americano com um banco ali e que fizeram esse esquema na justiça americana, mas que o território estava, na verdade, no Chile. Então tem aí uma questão internacional um pouco complicada, do ponto de vista jurídico, que eu não saberia direito explicar. Mas um dos planos, né, desses ambientalistas é fazer com que isso daí se expanda, né, para que atinja também mesmo governos. Então o caso da Argentina agora é um exemplo disso, né, porque com a volta do kirchnerismo o país corre um sério risco de chegar a um caos econômico, né, como aconteceu da última vez, que eles até tiveram a questão da moratória, né, o calote internacional. Então existe a possibilidade de que isso volte a acontecer com esse retorno do kirchnerismo ao poder agora, o eventual retorno, né, na Argentina. E aí o que eles pensam sobre isso, né, é já colocar uma espécie de cláusula nos contratos, avisando que se houver um calote, né, caso a Argentina não seja capaz de pagar a dívida, eles podem dar um pedaço do território deles para sanar essa dívida, né? E aí o território seria justamente na Patagônia, que é uma área muito vasta ali, acho que cerca de 50% do território argentino, mas que só tem 5% da população do país. Só que qual é a importância da Patagônia? É que boa parte da água potável da Argentina vem da Patagônia, boa parte da energia elétrica é produzida na Patagônia, boa parte do petróleo e do gás natural extraído e utilizado na Argentina vem da Patagônia. Então é uma região rica em recursos naturais. Aí com isso, né, através desse endividamento, eles têm esse plano de vir a controlar uma área que é rica nesses recursos. Então esse é um dos planos que os autores aqui chamam de elite anglo-americana, estão tentando implementar
sobretudo em países da América Latina. Tem muito mais informação aqui, né, nesse livro. Eu acho que é tanta coisa que eu até brinco que o que eu esqueci de ler, o que eu esqueci, né, após ler esse livro, assim, as informações que eu esqueci, talvez é até mais do que muita gente vai aprender na vida a respeito do ambientalismo radical, né, para vocês terem uma ideia. Mas o que eu gostaria de falar agora é do último apêndice do livro. Esse é bastante interessante porque mostra a outra face, né, do movimento ambientalista, e essa também extremamente importante, mas não muito discutida, que é a do controle populacional. Eles contam aqui a história desde Theodore Roosevelt, que foi um presidente americano do início do século XX, até George Bush pai. Não o George Bush que veio antes de Obama, né, mas antes dele, acho que teve Clinton, se eu não me engano, antes de Clinton é que foi George Bush pai, que foi o sucessor de Ronald Reagan, né, ele foi vice-presidente de Reagan e depois acabou assumindo a presidência dos Estados Unidos. Ele chegou ali à presidência. Então, esses dois presidentes, eles eram globalistas e acreditavam no controle populacional, mas há um relacionamento muito íntimo entre o controle populacional e a eugenia, como esse artigo vai mostrar aqui. Então, uma das coisas, deixa eu ver se eu acho aqui uma passagem que fala de Theodore Roosevelt, que ele publicou um livro, que é Responsabilidades de um Cidadão Americano, que exigia que a elite estadunidense criasse uma raça forte e poderosa. E ele escreveu ainda um livro chamado Decadência da Raça, que apresentou o seguinte ponto: gostaria muito que os povos errados pudessem ser impedidos inteiramente de se reproduzirem. E quando a natureza ruim dessa gente estiver suficientemente flagrante, isto deve ser feito. Os criminosos devem ser esterilizados e pessoas de mente fraca ficam proibidas de deixar descendência. Então, a eugenia, na verdade, ela estava muito em voga nos Estados Unidos e na Europa na primeira metade do século XX. Caiu em descrédito por conta do nazismo, né? Mas eu creio que ela vai ressurgir muito em breve, por conta também dessa questão ambientalista, que eles querem reduzir o tamanho da população de um determinado lugar, e aí isso vai dar margem para que venha pessoas, né, buscando esses métodos de esterilização forçada. Aí vai vir um aborto, vai ser principalmente o aborto de quê? Dos bebês que eles julgam indesejados, né? Sobretudo os que têm algum defeito físico ou síndrome de Down, etc. E conta aqui várias histórias relacionadas a grandes banqueiros dos Estados Unidos, como o J.P. Morgan, né, do banco Chase Morgan, um dos maiores bancos americanos, e ele tinha um sobrinho que foi presidente da Sociedade Eugênica Americana. E sempre tem essa relação assim, né, entre o eugenismo e o ambientalismo, né, porque essa pauta de controle populacional parece ser cara a esses dois movimentos nefastos. Tem aqui um trecho que eu gostaria de ler e eu vou depois refutá-lo, né, que foi de Henry Osborn, que era o sobrinho do presidente da Sociedade Eugênica Americana. Ele disse o seguinte: cheguei à conclusão de que o excesso populacional e o subemprego devem ser vistos como irmãos gêmeos. O que quer dizer com isso? É o seguinte, se eles pensam dessa forma: se você eliminar uma parcela da população, então você vai acabar com o desemprego. O que muita gente poderia até achar que faz sentido, né? Mas não é nada disso, porque toda pessoa, todo ser humano tem uma série de demandas, né? Uma série de necessidades que precisam ser atendidas. E aí vai desde roupas, alimentos, enfim, habitação, saúde, e aí isso faz com que haja um aumento na procura desses bens e serviços. Então, se você é um tecelão, né? Isso aí, sei lá, uma profissão meio arcaica, mas se você trabalha com a confecção de camisetas, você prefere vender
essas camisetas em um lugar como a cidade de São Paulo, né? E não em Camutanga, no interior aqui de Pernambuco. Por quê? Porque lá tem mais gente, então é um mercado, o potencial de vendas é muito maior. Então você ter mais pessoas, na verdade, gera mais oportunidades de emprego, porque vai precisar de mais taxistas, vai precisar de mais pediatras, né, para cuidar das crianças, enfim, tudo quanto é profissão, assim que você possa imaginar, ela está, no final de contas, prestando serviço a alguma pessoa. Então, se você reduz o tamanho da população, acaba que você vai reduzir, de certa forma, as demandas, né, dessa população e, consequentemente, a oferta de emprego vai cair também, mesmo que haja um aumento no número de vagas disponíveis. Mas, isso aqui, imagine se você tem uma agência bancária que atende a uma população de 100 mil habitantes, mas a população, de repente, por conta de uma praga, né, uma epidemia, cai pela metade, talvez não precise ter o mesmo número de empregados que havia nessa agência bancária antes dessa epidemia. Então, esse é um dos problemas com essa mentalidade neomalthusiana, né, de querer o controle populacional, como se isso fosse levar ao desenvolvimento do país. Até porque o desenvolvimento econômico de uma nação, ela depende principalmente de 3 fatores, né, que é o aumento da produtividade da mão de obra, e aí está ligado a educação, não gosto de usar muito essa palavra, né, mas talvez a instrução, né, das pessoas. Você tem também a questão da tecnologia, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, e por fim o aumento da oferta de mão de obra, ou seja, gente que, né, possa trabalhar e esteja pronto para entrar no mercado de trabalho. Então, no caso das tecnologias, quando você vê essa questão indigenista e ambientalista, já é um problema, porque eles não estão interessados em dar tecnologia para esses povos. Eles querem, na verdade, no máximo colocar alguma amenidade ali, sabe? Vamos construir uma escola, vamos construir um hospital, vamos construir um posto de saúde, enfim, construir casas, né? Para tentar talvez melhorar a qualidade de vida da população, mas nunca através da geração de emprego e renda que viria com o avanço tecnológico, que viria com a construção de obras de infraestrutura, né, como estradas, ferrovias, etc., que viria com a indústria e que viria com o fornecimento de energia elétrica barata, enfim. Então, esse livro aqui, ele trata de muitos assuntos, uma coisa realmente vasta, assim, e se você tiver interesse, né, nessa questão do ambientalismo, vai dar muitas informações acerca desse movimento. Tem coisas aqui relacionadas a ONGs individuais, como Greenpeace, o WWF. Eles mostram a relação, né, da eugenia e do ambientalismo, porque tinha um desses chefões aí, ele foi de fato filiado ao partido nazista e traça, né, toda essa questão do governo mundial que quer impedir o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas para manter a pujança, o estilo de vida nos países dele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal e até a próxima.